E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu acho que pode dar certo, ou seja, é possível. Eu ainda acho que daqui a algumas semanas ou meses, o Putin de certa forma diz, olha, eu preciso sair daqui. E ele sinaliza para o Zelensky, ou seja, quem for, olha, me dá alguma coisa pro teu bem também, me deixe sair desta guerra. Entendi. Porque eu me preocupo que isso vire um negócio que possa me afetar politicamente. Eu acho que você tem muita gente entrando, né, uma diáspora ucraniana gigante, pessoas que abandonam suas vidas seguras, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos, que viajam para a Ucrânia, cidadãos ucranianos, né? Quando eu tuitei, o Putin está usando mercenários sírios, e todo mundo diz, e você não chama os voluntários ucranianos de mercenários. Muitos desses ucranianos são de fato voluntários que voltam para lutar. Então esse tipo de soldado vale mais, entre aspas, num conflito do que um cara que não tem um motivo. Então assim, eu ainda não sou tão pessimista que eu considero a escalação o cenário mais provável. Eu não sei o que vocês acham, mas assim, se eu tivesse que dizer, a chance é mais ou menos de 50% de escalar. De escalar e escalar. Do ponto de vista ao envolver mesmo a atuação militar de outros países. Você acha que é menos de 50% de chance do conflito respingar para envolver a OTAN? Eu acho que eu diria menos. que eu acho que Moldávia e Geórgia realmente podem muito perigo. Se eu estivesse lá agora, eu diria, é um bom momento para sair. Agora, a OTAN ainda acho pouco provável diante das dificuldades militares que ele tem aqui. Não sei como... Eu volto a um ponto original, já caminhando para a gente poder pensar o que pode acontecer daqui para frente, né? Eu tenho uma visão um pouco menos pessimista do que a do Reni, por exemplo, com relação ao que a Rússia quer no limite. Eu tenho a impressão de que para a Rússia, a Ucrânia é a fronteira final. Assim, eles não têm interesse, eles não teriam interesse de Polônia, Romênia. Finlândia. Até porque já se vão 30 anos que esses países estão completamente fora da esfera de influência russa. Eles não têm vínculo nenhum, né? Não tem presidentes pró-russos, assim, no cenário político que estão obviamente alinhados e tal. O caso da Ucrânia é um caso que tem um elemento estratégico, tem um elemento de voltar a um império, mas aí a fronteira do Império Russo é a Ucrânia, não seria Polônia ou Romênia. Historicamente isso aqui era Império Otomano, isso aqui foi Polônia, mas foi outra coisa. Mas assim, eu acho que o Putin, se ele conseguir arrancar as concessões da Ucrânia, que ele mesmo E a Finlândia? Só um parênteses, e a Finlândia? Tá tudo bem para o Putin com a Finlândia? É porque a Finlândia, acho que dia 2 ou 3 da guerra, a Finlândia falou que queria entrar para a OTAN. Isso. E a Suécia também. Começou a guerra, peraí. Mas eu quero saber se a Finlândia mas eu tá acho que se a Finlândia... Você falou essa daqui, mas em Finlândia? Não, acho que não. Você acha que ele não quer a Finlândia? Não, a Finlândia não Pode até querer, mas eu acho que a Finlândia receberá, por fazer parte da União Europeia, uma espécie de tratamento OTAN. Ou seja, se tiver qualquer sinal aqui, é diferente. Você vai ter, Então é o seguinte, o que você está me dizendo, o que vocês estão me dizendo ele não vai conseguir ou não vai usar a Finlândia porque ela será considerada como parte da OTAN. Sim. Sim. Ou seja, quem é considerado parte da OTAN, ele pensa duas vezes. Sim, exatamente, assim, claro. Não, tudo tá bem. Respondido, mas por que a Ucrânia quer entrar na OTAN? Mas tanto é claro, né? Se eu fosse ucraniano, eu também quereria. Mas a questão é, o que torna a Ucrânia tão suscetível é justamente porque, como ela ainda não entrou nem na União Europeia nem na OTAN, o Putin está fazendo uma ação para impedir que isso aconteça. Não é para reverter o quadro. Eles não querem que isso aconteça. Para mim, ele não vai impedir. Agora, isso vai acontecer. Como assim? Da Finlândia entrar? Não, a Ucrânia vai entrar eventualmente. Não acho que nesse momento. Mas eu acho que é irreversível a Ucrânia não se juntar à OTAN e à União Europeia depois do que aconteceu agora. O Putin, definitivamente, ele perdeu essa guerra. Eu não sei. Eu fico pensando o seguinte, só para... Até respondendo, Vilela, uma pergunta que você fez. O Trump... Lembra que você perguntou, bom, por que o Putin não fez nada enquanto Trump era presidente? O Zelensky foi eleito em 2019. Durante o primeiro ano de mandato do Zelensky, as tensões elas não se acirraram de maneira tão visível. Eles nunca se deram bem. Putin e Zelensky nunca foram chapas, nunca se encontraram. Mas
a gente não via, né, uma escalada no horizonte de maneira tão óbvia até o Trump sair da presidência. Por quê? Porque o Trump, eu não me recordo, eu posso estar errado, mas eu não me lembro de o Trump, preocupado com pandemia e um monte de coisa, ter feito nenhuma abertura para o Zelensky no sentido de falar assim, meu chapa, pede para entrar para a OTAN que a gente te garante. Jamais. Então, quando o Biden entra com papo de democracia, de reviver... Naquele momento que o Biden entra... é aberta. Deixou a porta aberta para o Zelensky negociar com ele. E é ali que o Putin começou a pirar e veio, né, abocanhar a Ucrânia naquele movimento. Primeiro, as províncias do Então não é uma Donbas. questão de ser fraco, é uma questão de ser forte. O problema, então, nesse caso, seria que o Biden teria sido forte. E o Trump foi fraco. Mas no sentido Assim, fraco, no sentido de não estar preocupado com isso aqui. Esse argumento não é meu, né? Mas a gente tem escutado esse argumento. Tipo, o movimento do Putin é causado pela fraqueza do Biden. Não, é pela força contrário. do Biden. É pelo fato de o Biden Não, é ter... que é interessante isso para as pessoas não ouviram essa narrativa, esse argumento invertido. não, mas essa entendeu? narrativa... Eu já ouvi isso. Não, eu Se sei. fosse o Mas Trump, a não aconteceria porque ele é forte e o Biden é fraco. Não, é porque o Trump não estava nem aí para a Ucrânia. E outra, além de não estar nem aí para a Ucrânia, eu não quero entrar na seara aqui das especulações, mas falava-se muito durante o governo Trump de que havia uma relação do Putin com o Trump que era uma relação cordial, uma relação até meio de ascendência do Putin sobre Trump e tal. Mas mesmo que a gente não entre nisso, o Putin, ele sacou que enquanto o Trump estava com as costas viradas para a Europa, pegar a Ucrânia não era exatamente uma questão de vida ou morte. O problema é que ao Biden entrar e dizer, não, é importante a gente continuar essa expansão rumo, né, ao leste, aí é que o Putin falou, não, eu preciso entrar. Agora, eu não vejo, só para concluir o raciocínio, eu não vejo o Putin com interesses que excedam, que extrapolem do ponto de vista geográfico a Ucrânia, Bielorrússia, Ucrânia e Moldávia, quer dizer, essa região que é uma região mais sensível por causa das reivindicações históricas, da geopolítica aqui dessa região, eu acho que elas são um limite, até porque... Qual a probabilidade? De que acontecer? que Não, que você trouxe essa questão. Eu acho que é menos de 50%, sei lá, quantos por cento, não sei se de haver um movimento direto. de transbordar para dentro da É difícil OTAN. fazer uma aposta probabilística, mas o que eu diria é o seguinte, o Putin colocou 4 Reivindicações. condições. Constituição mudar para impedir concretamente a entrada na União Europeia e na OTAN, reconhecimento do Donbas como região independente, reconhecimento oficial da Crimeia e o Zelensky sair, né? Quer dizer, que seria a desmilitarização, que é o que o Putin está falando. Dessas 4, eu acho que se a Ucrânia entregar 2, o Putin já consegue voltar com uma... Ele retira. Você acha que ele retira? Acho que se a Ucrânia disser assim, olha... Eu acho que tudo depende, que a gente só pode especular, né? A gente tem uma discordância que é super bom para a gente analisar todos. Eu acho que tudo vai depender da capacidade do Putin em financiar, em estabilizar a economia. Na quarta-feira agora, a Rússia tem que pagar uma fatia da sua dívida. Isso precisa, a princípio, ocorrer em dólar. Se um país paga parte da sua dívida em moeda local, tecnicamente falando, está... É um default. É um default, ou seja, um calote. Só que a Rússia tem esse dinheiro ainda e diz, gente, eu quero pagar em dólar, só que o sistema não permite mais. Então, os credores, de certa forma, não está claro, né? Como você é tanto ineditismo que muito pode acontecer. Então, é uma possibilidade real da Rússia declarar calote em breve, em uma questão de dias, que mesmo técnico gera uma série de consequências. O mercado financeiro vira de ponta. Então, eu queria falar um pouco do tema que vocês colocaram, né? Continuar nessa análise. Dele expandir? Se o conflito vai transbordar para fora ou não. E aí, o Casarões ele trouxe essas 4 demandas do Putin. E, assim, no meu ver, elas são completas farsas. O Putin está mentindo. É uma cortina de fumaça? O Putin ele está mentindo descaradamente desde que o conflito começou. Mas não é mentindo pouco. Ele fala assim... Ele fala coisas que a gente já falou aqui. Não, nós fomos invadidos, a Ucrânia está nos atacando.
Assim, o nível de mentira... Então, para mim, essas demandas, elas não servem para nada. Em vários momentos ele falou, não, os canais diplomáticos estão abertos um dia antes da guerra, e no dia seguinte ele invadiu. Claro. Isso não tem valor nenhum, essa fala de elencar essas coisas. Não é isso que vai resolver... Mas você é contra mesmo a tentativa de negociar? Não. A tentativa gente de precisa... negociar tem que continuar, porque o que você vai fazer? Você vai negar? Que nem aquelas três opções. Você não tem opção não negociar. Só estou dizendo que a negociação, ela não é real. Ele não está literalmente, verdadeiramente disposto, e as demandas que ele coloca na mesa, eu não acho que são reais. Então, mas, eu não acho que... mas você acha... Eu acho que pode surgir um momento, ainda não chegamos lá, porque também é uma curva de aprendizado de qualquer força armada, né? Então muita gente fala, a Rússia está com problema. Uma guerra é uma empreitada logística tão complexa, porque você precisa em tudo. Você precisa levar banco de sangue, você precisa levar toda a questão de alimentação. Há casos de russos pedindo comida de cidadãos. Roubando, saqueando lojas. É pneu furando e os caras não conseguem trocar o pneu. Porque pensa assim, eles vieram de 3 lugares, 3 frentes, vai. Tipo, vamos colocar que essa daqui é uma frente, uma só. Então eles vieram daqui, da Crimeia, vieram aqui do norte, da Bielorrússia, e vieram de toda essa área aqui. Imagina assim, para você abastecer de combustível todos esses tanques é difícil de todos esses lugares diferentes e levar combustível para dentro do país que você está em guerra, em tantas estradas, em tantos locais diferentes. Assim, isso é uma loucura. E o Putin, eles não consideraram a logística de fazer isso acontecer. Então, assim, eu acho que os russos também podem ainda aprender. Seria precipitado achar que a Rússia vai perder essa guerra. Eu ainda considero o cenário mais provável que a Rússia vai conseguir ocupar o país, simplesmente por questões numéricas, etc. Mas pode chegar um momento em que ele se verá forçado, pode ser, né? A recuar e sair de tudo que ele conquistou? A fazer algo que ser uma espécie de saída, não sei, honrosa, mas... Que soltar uma bomba e... Não, fazer alguma retirada que... Ele não acha que vai escalar. O custo está se tornando insustentável em termos humanos, né? Ou seja, o envio de pessoas da Síria é um sinal de que o Vladimir Putin está querendo reduzir o custo humano e mais, portanto, político, porque uma família que de repente perde... filhos. E assim, ele está convocando, tem falas que ele estaria convocando reservista. Tipo, tá ficando complicado. Ele vai precisar de mais soldados. E gente vai custar mais caro. Não profissional, né? Ou seja, gente que não tem experiência. Mercenário, então, guerrilheiro da Síria. Então, há alguns sinais, eu acho que isso até pode. E aí tem duas saídas, né? Pode ser que isso acaba tornando ele mais cauteloso e pragmático e aberto para negociar uma paz, porque ele está percebendo, olha, isso aqui tá bem mais complicado, quero sair daqui. Tipo os Estados Unidos negociando uma paz no Vietnã, porque queriam meio que sair. Ou no Afeganistão. Ou no Afeganistão. Ou pode ser que, cercado, ele radicaliza. E aí usa armas químicas, essa é a minha análise. Eu não acho que o conflito vai desescalar. E esse foi o começo. A gente começou a conversa aqui se vai desescalar ou não. Pergunta. Eu acho que não vai desescalar, porque eu não tenho os elementos. Tem que mudar muita coisa para essa lógica do Putin, para essa leitura acontecer. Hoje, com o que está dado, eu entendo que o conflito vai continuar escalando. E, na minha concepção, ou na minha visão, existe sim a possibilidade de haver um choque com algum país, com um comboio, com alguma coisa da OTAN. Só que eu tenho dúvidas... Não, real. Só que eu tenho dúvidas que a OTAN estará disposta a responder imediatamente. Qual é o nível? O grau desse choque vai dizer quanto que a OTAN vai responder. Foi lá... Morreram 10 soldados. 10 soldados. Ou tipo 3 caminhões. Ou 2 aviões. É uma coisa. Qual é o grau? Quantos desses ataques e qual é o nível da agressividade do que aconteceu? E para mim não está tão claro que a OTAN está disposta já a reagir. Então, eu sinto que o Putin vai testar esses limites. Claro. Ele vai testar, então ele vai fazer mais coisas e vai escalar. E, assim, eu tinha dito, e a gente esteve junto antes de começar, num outro podcast, que eu achava que ia ter guerra.
E eu não descarto a possibilidade do uso de uma arma tática nuclear. Repito, probabilidade baixa. O que é uma arma tática nuclear? E não é uma arma estratégica. Você tem 2 tipos de armas nucleares. A tática e a estratégica. A tática, os russos desenvolveram porque eles entendem que em forças convencionais, entre choque convencional, ele tem menos força. Então, assim, soldado com soldado, tanque, quantidade de tanques e tal, ele é inferior às forças americanas, a Europa, a OTAN inteira reunida. E aí ele desenvolveu então a ideia de armas táticas, que são armas de menor alcance e menor potência, para jogar no campo de batalha. Não é para lançar em Nova York, explodir em Nova York e acabar com os Estados Unidos. Dentro da Ucrânia. Dentro da Ucrânia. Isso, jogar dentro da Ucrânia. Isso é possível, você acha? Isso, eu acho que é possível, até porque a doutrina nuclear russa foi alterada nos últimos anos e considera a situação de você usar uma arma dessa se sentir ameaçado. O próprio Putin falou isso. Ele botou as forças nucleares em alerta. Então, assim, ele deu os mesmos sinais que ele deu aqui para invasão, ele tá dando nuclear. Você que tá todo mundo acha isso inconcebível. você tá falando que ele não vai apertar um botão e vai sair daqui para interbalístico, não. Ele vai na Ucrânia. Sabe como é que chama a estratégia? Escalar para desescalar. E o que significa isso? A Rússia escala, causa um dano gravíssimo, e aí o Ocidente, o mundo inteiro fala, nossa, agora foi longe demais. Vamos parar com esse conflito, vamos assinar um acordo de paz. Mas você aqui. não concorda que